Boa tarde a todos. Que alegria estarmos aqui nesse momento tão precioso. Vamos iniciar agora à tarde o Encontro Literário IDE. E tendo aqui a presença da nossa querida Vivian, todos estavam ansiosos para estar aqui com ela, para mergulhar na sabedoria, no conhecimento que ela tem para nos ensinar. E lembrando que Encontro Literário é uma iniciativa do Instituto Conhecer Brasil, organização de sociedade civil de interesse público e em parceria com a Secretaria de Cultura da cidade, do Estado de São Paulo, da Expo Cristã, da Associação Nacional de Livrarias Evangélicas e Associação de Editores Cristãos. Nesse período da tarde, teremos o seminário para escritores. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todos. É uma grande alegria, viu, te ter aqui. Para mim também, estou feliz de participar do Encontro Literário e um pouco nervosa, porque eu escrevo melhor do que falo. Né? Para falar. Para falar também, né? Eu sou mais para falar do que para escrever, mas a gente vai levando, né? E a Vivian é autora de telenovelas e escritora brasileira. Entre seus trabalhos consagrados estão A História de Esther, Rei Davi, José do Egito e Os 10 Mandamentos. E a Vivian ela vai compartilhar conosco sobre técnicas para o processo de criação, pesquisa no desenvolvimento de histórias, né? Sim. Então, seja muito bem-vinda, Vivian, e nós queremos saber muito a respeito desses seus trabalhos, o que você tem para nos ensinar, para compartilhar conosco. Obrigada. Sempre quando começo a falar sobre o meu trabalho, uma experiência, as pessoas perguntam, né, como é que começou, como é que se torna uma autora. E assim, eu sempre gostei muito de escrever, desde meu pai é jornalista, então, lá em casa sempre teve a escrita muito presente. Quando era garotinha, já gostava de fazer redação na escola. Sempre gostou? Sempre gostei. Meu pai tinha um jornal, escrevia crônicas, depois contos. E, na época da faculdade, eu entrei para a comunicação social querendo fazer jornalismo, que eu achava que era o dom que eu tinha para escrever e tal, pela influência até da minha família. Mas, por um acaso, eu consegui, na época da faculdade, um estágio numa produtora. Eu comecei, né, auxiliando outros roteiristas, até que eu comecei a desenvolver meus próprios roteiros, escrevia vídeos institucionais. E um vídeo, quando que foi aí que me despertou mesmo para a criação, que era um vídeo sobre como preparar argamassa para betoneira. Não tinha nada de criativo, nada. E só que aí, na época, né, seria uma coisa muito técnica, nada interessante, mas aí eu criei uma história de ficção para esse rapaz que dirige o caminhão de betoneira, e aí ele, através de uma rádio, e foi um sucesso na época entre os vídeos que percorreram o Brasil todo. Aí depois veio o vídeo, daí as produtoras começaram a investir nesse tipo de vídeo, daí veio o técnico do refrigerador, o Lorival, o técnico legal, que aí virou gibi, e aí que eu despertei que eu adorava criar histórias, que eu gostava de criar personagens. É lógico que naquele ambiente ali, no institucional, era tudo muito restrito, né? Não é como numa história de novela, mas aquilo despertou para poder estudar mais a fundo sobre ficção. Eu mudei o meu curso, acabei me formando em publicidade, porque tinha mais a ver com criação, né? Que o jornalismo é muito factual. E, depois da faculdade, eu fui fazer um curso. Nessa época, eu trabalhava sempre com texto, com linha de show, programa de entrevista. Comecei a entrar para a televisão e fiquei encantada. E fui fazer um curso de especialização de roteiro no exterior, nos Estados Unidos, na UCLA, em Los Angeles, voltado para cinema. Você começou a investir aí área. Eu realmente falei, quero... Né? Naquela época, não tinha muito curso, quase nada aqui no Brasil. E eu passei um ano lá fora. E foi uma experiência maravilhosa, assim, foi a experiência mesmo que voltei com muita vontade. E, na época, assim, até hoje, é um mercado muito restrito. A Record estava começando um núcleo de teledramaturgia. Eu comecei a escrever para outros autores e aí fui crescendo. Aí, às vezes, o núcleo fechava, aí, às vezes, eu voltava à produtora.
E assim e foi caminhando até que eu sempre tive esse desejo de ser autora, de ser uma autora principal, queria também muito investir em livros. Mas a televisão, quando eu entrei para a televisão, e é uma coisa tão rápida, né, tão dinâmico, que eu fiquei bem fascinada. Até que veio a oportunidade de morar aqui em São Paulo, me chamaram para o Rio, para já entrar no núcleo, isso depois de anos e anos. Né, eu já tinha escrito dramaturgia, mas como colaboradora, e eu fui, o Tiago Santiago me chamou para escrever com ele, e aí eu mudei, aí foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro para ser a colaboradora dele, passei a ser a primeira colaboradora, né, que é a pessoa que fica responsável depois do autor. E ele sempre falava, e aí nessa história eu já estava 10 anos casada, e aí eu e meu marido, a gente não teve filho, eu falei, não, então, e aí que eu comecei a realmente entender como era o ritmo de novela, era um ritmo insano. Eu falei, não, então está tudo bem, está ótimo assim, eu vou ficar. Você é a colaboradora, a primeira colaboradora, e aí a gente pode ter um filho. Esquece, abortar a missão, não quero. E eu decidi mesmo, não queria, estava ótimo daquele jeito, não queria mais. Eu acho que não, na minha cabeça, não, depois de conhecer a fundo como era o dia a dia de escrever novela, eu não queria mais ser autora, porque eu queria agora ter uma família, ter um filhinho, tal. Outros projetos. Outros projetos. E aí, quando eu estava com 15 dias, que nasceu o Benjamin, nosso filho, com 15 dias a Record me liga e fala, a gente tem uma coisa para você. E foi quando eles fizeram a proposta de contar que tinha um projeto de estabelecer um núcleo bíblico, né? Mas, na verdade, eles nem imaginavam o que ia virar. Seria uma primeira história. E me chamaram para fazer a história de Esther. Uau! Mas eu nem fiquei feliz, porque eu não sabia se eu chorava ou se eu ia, porque seria uma oportunidade que eu esperava, poderia, né, ser o melhor momento, mas eu não estava, naquele momento, eu estava querendo ficar em casa. Era um outro momento. Mas aí eu... Tão desafiador também. Com certeza. Aí eu realmente aceitei o desafio, meu marido deu um maior apoio, tudo, só que foi muito, muito difícil, porque geralmente, quando eu virei uma autora principal, não tinha uma supervisão de um autor talvez mais experiente, nada disso. Foi na raça mesmo, e experimentando. Na época, tinha muita resistência dos atores, dos diretores. Ninguém queria fazer, porque todo mundo achava que ia ser uma coisa muito religiosa, de pregação. E aí eu peguei, minha equipe era eu mais 2 pessoas, amigos meus, que também vinham de outros trabalhos. E o que eu pensei? Bom, então, a primeira coisa, ser fiel mesmo ao texto original da Bíblia. Só que onde tinha brecha ali, onde tinha, né, onde poderia criar, era onde eu criava, assim, preenchia com que lá fala do Ramã, né, que na Bíblia fala a história de Esther, que é essa menina hebreia que vai para o harém do rei Assuero, se torna a rainha e salva o povo hebreu da morte. E aí o que eu falei? Bom, então eu acho que a saída, como é que vai conquistar o público? Seria criar uma história de amor entre esse rei por essa moça. Porque o rei da Pérsia, Assuero, deveria ter um harém de milhares de garotas lindíssimas. Então, a Esther teria que ter alguma coisa a mais. E aí que começa a construção do personagem, né? O que ela tem a mais, essa garota. Mostrei um pouco da infância, dos traumas. Ela, na época, eu criei como... Isso é muito legal de quem escreve, de criar, né? Quem é essa personagem, que dores que ela tem, o que ela gosta, mesmo que não apareça... Mesmo que isso nem apareça para o público, mas quanto mais o autor conhecer quem é essa personagem, mais crível ela vai ficar, porque ela não vai se trair, né? Uma hora age de um jeito, porque na vida real a gente às vezes faz isso, né? Na vida real às vezes o ser humano é muito incoerente, mas na dramaturgia precisa fazer sentido, que senão perde a credibilidade, né? E o que a gente não pode ter nunca é o público falar, imagina, nunca faria isso, que aí já perdeu o interesse. E você procurou ser muito fiel, muito próxima ao texto original? Sim, o texto original. Tudo que estava na Bíblia sobre a história de Esther foi respeitado. O que aconteceu de diferente foi criar, porque na Bíblia, quem era essa garota? O rei também. O rei passou a ser cria uma personalidade mais romântica, ele se apaixona por essa mulher. Eu criei que ele quis conquistar Esther diferente, porque ele poderia ter Esther a hora que ele quisesse.
A Esther, na época, foi quando eu comecei também as primeiras pesquisas sobre a cultura do povo hebreu, porque a gente, quanto mais se conhece sobre o que está se escrevendo, melhor a criação flui mais, as ideias surgem. E aí eu coloquei que ela sabia escrever, porque o tio tinha ensinado. E quando ela é chamada, né, na época, as meninas, o rei chamava as meninas do harém, e ela leu, e ele sempre tinha uma pessoa que lia. Isso tudo não está na Bíblia, mas poderia ser inserido, ela porque lia as crônicas, porque né? não, exatamente, ela lia os pergaminhos e ele se encantou com essa moça, tão interessante, e ele passou a conquistá-la, e aí virou uma história de amor, e foi o pano de fundo, na verdade, para a história real, que é a Bíblia, né, a trama do Ramã. Eu criei filhos por Ramã, que não tem na Bíblia, e aí todas as tramas vão se desenvolvendo, porque aí esse encantamento, essa história de amor foi o mote para tudo em volta fluir. E foi um sucesso. Aí, na segunda, quando veio já a segunda... Nessa época, aliás, a linguagem, na verdade, eu ainda estava experimentando, não só eu, mas todos os núcleos do figurino, da direção, de caracterização, ainda a gente estava estudando como que é o melhor jeito para mostrar a caracterização da época. E eu usei uma linguagem mais formal, já tinha uma linguagem mais formal, que dificultava também na hora de escrever. Com o Rei Davi, que já veio a segunda minissérie que eu escrevi... Foi o teu segundo trabalho. Foi, segundo trabalho nesse nicho. Aí já até mudou, todo mundo queria participar, todo mundo queria fazer, porque deu muito certo a minissérie, e aí que eu comecei a observar, às vezes, alguns seriados americanos na época já tinham uma linguagem mais coloquial, que foi a grande sacada de colocar aqueles personagens daquela época de muito tempo atrás, mas falando como a gente fala hoje coloquialmente. Foi a grande sacada, assim, porque tanto para escrever foi melhor, como para os atores, e porque o público também se identificar. Com certeza, né? Porque assim não era gíria, tomava cuidado para não usar gíria, mas era um português coloquial, fluía melhor, porque a pessoa não tinha que parar para tentar decifrar o que aquela pessoa estava falando. E outra coisa que também aproximou do público. E o ator, quando ele colocava na história de Esther, a gente sentiu isso muito. Quando o ator vestia aquelas roupas, naquele cenário, ele ficava já também todo... Ele já mergulhava na época, empossado. No momento. Então, com a linguagem coloquial, ele humanizou mais. Então, passamos a adotar a linguagem mais coloquial. A Rei Davi tinha uma dificuldade bíblica, que era uma história muito masculina. Até hoje é uma das histórias muito vistas pelo público masculino, e os personagens, ele rei, crônica, só tem homem, eu acho que 2 mulheres aqui ali. Então, foi criar essas mulheres, desenvolver, porque não tinha como fazer uma minissérie sem ter romance, sem ter esses enlaces amorosos. Colocar um desafio aí, eu vi e assisti, né, e me emocionei, e vi como você conseguiu colocar emoção, porque você pega um texto bíblico, lendo a história numa outra linguagem, você fica imaginando como é que coloca emoção e romantismo nas letras, né? Conhecendo. E você conseguiu colocar emoção, romance, conseguiu florear, colocar, e sem fugir do original, do texto original, trazendo a história nisso. Isso aí foi um grande desafio, não foi? Foi um desafio, com certeza. Principalmente Rei Davi, que o Rei Davi ele é um personagem bíblico bem controverso, né? Ele é um herói, mas ele também é um anti-herói, fez coisas bem censuráveis. Eu lembro que eu tinha uma roteirista na minha equipe que ela não suportava o Davi. A gente até brigou, falei assim, eu vou tirar você da minha equipe se você... Mas aí eu falei, não, vai ser bom, porque ela falava, que absurdo, o que ele fez? Eu falei assim, não, olha... Eu falei, não, vai ser bom, você vai ficar na equipe, porque se você, né, se apaixonar pelo Davi, você vai ser o público interno aqui nosso. E realmente foi muito bom. Na verdade, o Davi é o melhor personagem que existe, que retrata o que nós somos, né? Que são pessoas com sombras, com luzes. O Davi ele é um guerreiro, valente, destemido, mas, ao mesmo tempo, ele toca música, ele é um poeta, ele é, né, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, e comete erros
terríveis. Então, foi assim, Exato. foi outro sucesso também. Justamente assim, sempre me perguntam o que teve de tão especial, como que um tempo tão remoto, mas na verdade é porque o ser humano é o mesmo hoje, naquela época. Com seus E conflitos, quanto seus erros e mais fundo, acertos. com certeza, e quanto mais fundo o autor for na podridão mesmo, né, sem medo de florear e de dispor, para escrever sempre nunca é bom muito meio termo, tem que ir fundo mesmo. Que assim, o melhor, eu sempre nas minhas histórias procuro o que vai dar o maior conflito. Todas as cenas. Uma cena, pode prestar atenção, qualquer lugar, você está vendo uma cena meio chatinha, que é aquela cena que você vai no banheiro, é aquela cena que não tem conflito, Você que é troca tipo, de canal, que você né? porque não digo conflito, alguém brigando, mas alguma tensão, alguma divergência, alguma coisa Uma que é isso expectativa, que né, que vai leva acontecer. àquela tensão. E aí Rei Davi deu super certo, e aí veio José do Egito, e o desafio ia aumentando cada vez mais. Nessa época, eu sempre, desde o começo, tive um historiador que era especialista no povo hebreu, na cultura hebreia, e me ajudou muito. E eu fui me aprofundando nesse conhecimento cada vez mais. Tanto é que, na época, na história de Esther e Rei Davi, eu era cheia de dedos. Não, né? Ele falava, não, isso não pode, na época não era possível. Mas aí José do Egito eu já estava falando assim, não, pode licença Já se poética. permitiu um Eu pouco já estava, mais. não, pode, já estava até brigando com ele. Não, isso daí não está certo. Sabe, a gente ficou até hoje muito amigos, porque aí também tem aquele bom senso de, tem coisas, lógico, que não tem como mudar, mas o autor pode ter essa licença poética para Conjecturar, nada né? que não alguma coisa que não comprometa, mas que possa servir a história. E José do Egito veio um componente novo, que era o Egito, e foi tudo sendo preparado, mas parece que me preparando para os 10 mandamentos, porque aí eu fui pesquisar sobre... Também aí veio um novo historiador que sabia da cultura egípcia. Fui até no Museu Nacional, lembra que aconteceu essa tragédia, pesquisar, porque lá tinha uma coleção enorme sobre isso. E eu lembro que eu e a equipe, a gente já tinha escrito 8 capítulos, mais ou menos, porque e eu estava pesquisando junto, e aí eu descobri que, conhecendo sobre a cultura egípcia, que existia na época como sacerdotisas que se casavam com os deuses, então elas não poderiam casar na vida pessoal, elas viviam totalmente separadas nos templos para os deuses, para a adoração aos deuses. E eu falei, na Bíblia, que é isso que é muito legal da adaptação e da criação em cima do que está na Bíblia. Na Bíblia fala, né, de José, depois de ter sofrido tudo, quando ele é colocado como governador do Egito, o faraó dá a ele uma esposa, que é a Zenate. Só fala isso, só aparece ela naquela linha e fala, filha do sacerdote Pentéfres. Só, não fala mais nada. Eu falei, que interessante. Só que a Zenate, esses 8 capítulos, já estava escrito como ela sendo uma musicista, que era bonito, ela encantava ele com a música. Só que, quando eu descobri essa história da sacerdotisa, eu mudei toda a história para ela ser sacerdotisa, buscando conflito, porque aí seria um conflito muito maior, que quanto mais dificultar o romance, as situações, mais rende. E aí colocar o José, que é um homem, né, íntegro, que era totalmente dedicado a Deus, que não se curvaria diante do faraó, apaixonado por uma moça que foi prometida aos deuses, e, ao mesmo tempo, ela também tinha o conflito dela de ter que falar, né? Ela foi criada pelo pai, isso daria poder ao pai. E, quanto mais eu conhecia sobre a cultura, isso também me ajudava a desenhar esses personagens. E aí foi uma correria, foi tudo reescrito para que acontecesse dessa forma. A Zenate, na Bíblia, ela aparece bem lá no final, quase que terminando a história do José do Egito, mas como o José do Egito tinha um problema, vamos dizer assim, um desafio, que ele tinha a história dele jovenzinho com os irmãos, ele é vendido, aí depois, no final, aí tinha um tempo, né, que aconteceu algumas coisas com ele, e no final tinha a reconciliação com os irmãos, o perdão, a Zenate entrava na história e acabou. Mas eu não podia deixar todo esse tempo para ele conhecer a Zenate só no final, por isso que, logo que ele chega, ele já tem esse encontro com esse amor jovenzinho, e aí todos os obstáculos, enquanto também lá na casa dele, né, enquanto com os irmãos, aconteciam outras tramas paralelas.
Então, foi assim se desenvolvendo. Foi um trabalho muito bonito. Foi a primeira vez que eu fiz a parceria com o Alexandre Avancini, o diretor, que deu muito certo, né? E a gente trocava muitas informações. E, naquela época, a gente tudo assim, o figurino, os cenários, a caracterização, o elenco, tudo, a gente afinava muito. Foi o início da parceria que depois foi o que culminou lá para a gente escrever juntos, escrever e dirigir, né, os 10 Mandamentos. E os 10 Mandamentos foi uma explosão, um sucesso tremendo, recorde de bilheteria, novela, tudo. Entre Esther até os 10 Mandamentos, o crescimento de tudo isso, Vivian, teu desenvolvimento. Não, então, é o que eu falei, parece que eu realmente estava sendo preparada, porque cada coisa, no começo eu não sabia nada desse mundo, já conhecia a Bíblia, tudo, mas não dessa forma porque muitas vezes, por mais que eu pesquisasse, por mais que tinha criação, as pessoas falam, né, nossa, como que tem tanta imaginação, mas não é bem assim. A imaginação vem de muito trabalho, de pesquisa, de se debater numa ideia, né? Tem uma equipe também para auxiliar. Mas, desde o início, né, quanto mais eu fui, cada novo desafio, eu fui entrando mais nessa cultura, comecei a ter o know-how mesmo dessa adaptação, até onde eu poderia ir, até onde eu poderia brincar, até onde o que eu poderia testar. Na verdade, quando eles me chamaram para fazer os 10 Mandamentos, era uma minissérie, não era para ser novela. Era uma minissérie primeiro, aí depois foi para 100 capítulos, depois para 120, depois 130, depois 150, até que, quando estreou, a gente já tinha planos de 170 capítulos, e aí que veio essa ideia realmente de se tornar a primeira novela bíblica. Eu já tinha uma sinopse feita para a minissérie. Quando eles decidiram que seria uma novela, eu tive que readaptar toda, com mais personagens, né, para poder sustentar tantos capítulos. Quando eu assisti, eu conhecendo a história, eu fiquei me perguntando o que viria depois. Porque, assim, vendo os 10 Mandamentos, tem aquele momento ali que você fica pensando, agora vai o mar, agora tudo, mas o que vem depois? Como é que ela vai conseguir ainda? Isso eu, como telespectadora, falando para você, assistindo a televisão ali, vendo, como é que ela vai conseguir prender a minha atenção depois? Vamos dizer que o boom seria ali o mar. Só que depois continua a trajetória no deserto, e você conseguiu ir fazendo e prendendo a atenção, e isso foi sendo montado, isso, Vivian? Como você foi criando toda essa... Não, é uma loucura mesmo. Escrever novela é um trabalho insano, simplesmente, porque é artístico, exige o trabalho mental, artístico e braçal. Ele é braçal, ele é um trabalho que se tem muitas páginas para entregar todos os dias. É um trabalho de final de semana, de chegar tarde em casa. Ele é muito desgastante. A família toda fica em torno daquilo. Mas é muito prazeroso também. Foi um trabalho que fiz com muito prazer. Foi sofrido. E também o que eu acredito, o que acontece também comigo é o seguinte, que, como eu vim da experiência de minissérie, eu tive que aprender em minissérie as coisas. A linguagem de minissérie tem um ritmo mais ágil, né? É um intermediário, vamos dizer assim, entre filme, né, e novela. Não é filme, mas também não é novela. Então, o tempo ele pode passar mais rápido, pode passar de um dia para outro, né, de uma cena para outra, você pode pular, não tem muito a repetição, que é uma coisa característica da novela. E, quando eu comecei os 10 Mandamentos, eu estava naquele ritmo de minissérie, que as coisas aconteciam rapidamente. E até que a produção, o diretor até falou assim, não, calma, você tem que ir mais devagar, porque não está tendo muito figurino, porque até isso, porque o escritor tem que ter a cabeça de produtor também. Uau. O autor precisa cuidar da produção, que você não pode ficar num capítulo, amanhecer, anoitecer, milhares porque isso influi em figurino para todo mundo, se tem um elenco de 100 personagens. Então, aí ele falou, tem que respirar um pouco, né? Aí que eu fui me adaptando à linguagem da novela, que é mais o dia a dia, só que a gente combinou que seria bom não deixar também
ralentar, né? Seria bom ter continuar com esse ritmo ágil, não tanto como uma minissérie, mas não tanto também como uma novela mais do dia a dia tradicional, né? Que hoje em dia tem tantas distrações, internet, então deveria ser realmente um ritmo mais ágil. E eu não tinha, assim, o que eu descobri com os 10 Mandamentos é que quem quer fazer novela não pode ter medo do melodrama, sabe? De melodrama mesmo, de chorar. Eu vi que você colocou até na irmã de Moisés, você colocou ela teve um romance ali, eu vi tudo isso, aqueles olhares entre. Você colocou ali, você conseguiu prender, porque a gente senta ali, a gente acaba vendo o Moisés, o grande libertador do povo hebreu, mas aí você vê também a história do dia a dia, a irmã dele, que se apaixona, que estava ali do lado. Então, você conseguiu... Tem as tramas paralelas para sustentar aquele núcleo principal. E pensar em tudo isso. Pensar em tudo isso. E tudo isso ele já é colocado na sinopse. Aí, depois, no dia a dia, de meses e meses escrevendo, muitas coisas vão sendo criadas no decorrer dos capítulos, né, com o apoio da equipe. E, assim, os 10 Mandamentos, tudo, assim, mais uma vez, falando de como a Bíblia influencia, até que ponto e até que ponto não influencia. Né? Por exemplo, pesquisando também uma filha, né, que lá fala na Bíblia, que na Joquebede, do decreto do rei, que ela escondeu o bebê, e que um dia... escondeu o bebê no rio, e um dia a filha do faraó estava passeando, ouviu o chorinho do bebê, teve compaixão. Naquela época, o historiador me falou que jamais uma filha do rei teria só um filho, porque, para mim, era interessante ela só ter o Moisés, para depois lutar por ele. Né? Porque, se ela tivesse vários filhos, ia perder o conflito da Joquebede. Então, se ela tivesse aquele único filho que ela amasse de paixão e perder esse filho depois... esse seria um conflito maior. Aí que surgiu a Dama, né, que foi um maior sucesso depois, que foi a vilã Unit, que ele fala, o que fala? Nem cita, né, quem que é essa dama, só fala que ela estava acompanhada de damas. Eu falei, que interessante. Então, aí peguei uma dama e desenvolveu, e aí essa vilã ela foi se desenvolvendo, na verdade, da minha necessidade de criar eu queria que o Moisés fosse único. Aí que surgiu a ideia dos abortos, da inveja. Aí, por causa da inveja, teve a ideia do... Aí isso vai sendo construído na época de desenvolver a história, né? Antes de entregar a sinopse. Quando entrega a sinopse, já está tudo já alinhavado. E aí, os 2 primeiros capítulos de Moisés, da história no Êxodo, renderam 50 capítulos escritos da novela. Porque eu achei muito importante que as pessoas... Porque o que acontece? Tinha uma questão que, se eu quisesse investir num romance, Moisés só conhecia a Zípora na história muito tempo depois. E eu achei que seria legal ele ter na época, a Record queria que o Moisés e o Ramsés não fossem amigos. E eu queria eu falei, mas se não for amigo, de novo, não tem conflito, eu não vou conseguir nada, vai ser uma história sem graça. Aí... Não pode. Daí que eu fiz. Eu fui na Bíblia provar que eles eram inimigos. Na Bíblia não diz nada, mas se a gente for nas entrelinhas, é possível, sim. E também com a pesquisa, se Moisés fosse inimigo de Ramsés, quando ele voltasse, depois de anos recluso, depois de ter matado um egípcio, e voltasse, o faraó ia matar em 2... Imagina, ele botar lá 10 pragas. Eles foram criados juntos, né? Exatamente. Eles foram criados juntos. E aí ele teve... Exatamente. Então, e assim como teve em Atos, em Hebreus, em outros lugares da Bíblia, foram dando esses subsídios para realmente acreditar que eles eram amigos. Aí a Record entendeu, concordou. Aí, outra coisa daquela questão, né, que muita gente fala, Moisés é gago. Como é que vai botar um herói gago na história? Daí eu falei, não era gago, na minha visão. Por quê? Na minha visão, porque em Atos diz que ele era pesado de língua, mas ele é grande em obras e feitos e palavras. Aí eu pensei, se ele é grande, e lá fala antes, isso era na época que ele era... Se o cara foi criado no palácio... amigo de Faraó e filho da Faraó, ele foi criado com os melhores, né? Não justificaria. Educação. Então, aí o que eu entendi que seria essa língua pesada?
porque depois em Êxodos que ele fala, né, que quando ele chegou adulto, ele entendeu que seria a hora de defender o povo dele e meteu o pé pelas mãos, matou o egípcio e fugiu. Porque o que eu entendi foi, esse língua pesada não é gagueira, esse língua pesada é não ter o tato, né? Ele achou, porque ainda na Bíblia fala, ele achou que ele seria o libertador, só que não era a hora dele agir, não é? Então e isso convenceu também a Record, que ele não era gaga. E muita gente acha que ele é gago, mas na história, então tem muitas coisas que a gente precisa, o que serve melhor a história. Tinha a história da Nefertari também, que é historicamente a rainha predileta do Ramsés, e aí foi essa coisa de criar esse romance entre esse triângulo de Moisés, Ramsés, Nefertari, que ajudou a sustentar um pouco até ele depois conhecer Zípora. Então, foi um trabalho bem gostoso, foi um trabalho... Nessa época, a gente teve tempo para fazer, para se preparar, para os atores também, assim, tinha uma coisa que era uma coisa assim, muito característica, que depois eu vivo me metendo em rascada, que é não ter medo de queimar cartucho, sabe? Às vezes a gente tem uma reunião, eu e a equipe, decidimos várias coisas que poderiam se desenrolar em vários capítulos, mas aí, quando eu vejo, sei lá, em 2, 3 capítulos, já queimei tudo. Aí eu fico desesperada, porque aí tem que sempre parece que estou recomeçando a história. É que isso que dá, de certa forma, o dinamismo, mas é mais sofrido, vamos dizer assim, que você sempre tem que criar coisa nova, coisa nova. Conhecendo a história bíblica, eu posso dizer que foi desafiador e que você foi muito bem sucedida colocando aí. Eu acho que você conseguiu emocionar muitos, muitos mesmo, principalmente nos 10 Mandamentos. Trouxe com riqueza de detalhes e fiel à história, emocionando a todos aqueles que puderam assistir. E eu tenho certeza que aqui, e o bom de estarmos assim, né, nesse clima tão aconchegante, é que nós podemos abrir para perguntas, né? Então, você que tem aí um desejo de fazer uma pergunta aqui, saber um pouco mais, olha o momento maravilhoso. Se nós temos centenas de pessoas, já não poderiam tanto. Mas, se você deseja, só levantar a mãozinha e a Vi vai lhe ajudar, Karina. Oi, boa tarde. Meu nome é Cláudia e eu tenho muito desejo de poder escrever um livro também. Eu vim porque é para escritores, né? E eu vi que você começou com uma coisa que é totalmente diferente. Então, minha pergunta para você é, nesse momento, se você tem que deixar algo para alguém que está começando, qual seria seu conselho para alguém que quer escrever, que gostaria de escrever uma história de vida, uma coisa assim, que sabe que é um chamado, né? Qual seria seu conselho, Viviane? Bom, meu conselho é escrever. Tem que escrever, escrever. Quando eu vejo o meu texto anterior, assim, hoje, quanto mais a escrita, mais a gente vai se aperfeiçoando e conhecendo o nosso estilo mesmo, né? Acaba que, por mais que às vezes um trabalho é diferente do outro, tem um estilo que é nosso, né? E é muito gostoso. O autor tem esse privilégio o escritor fica muito sozinho, né? Um trabalho muito solitário. Isso no início da carreira me fazia, eu sofria com isso, né? Que o pessoal fala que todo roteirista não gosta de ser interrompido, mas é mentira, porque sempre é bom, é tão solitário, é bom, às vezes toca o telefone, alguém fala com a gente, mas os personagens são os nossos companheiros, né? E acaba que chega uma hora, e isso é maravilhoso do trabalho do escritor, chega uma hora que os personagens ganham vida mesmo. Quando o autor cuida deles, né, de criar esses personagens, história, quem eles são, que história que quer contar, eles ganham vida. Tanto é que tem horas, já aconteceu várias vezes, assim, do personagem eu não ter planejado uma ação que ele faria, mas que ele, você está na hora escrevendo e ele faz ele é o personagem, ele ganha vida própria, e eu falei, ele faria isso, e faz. Tem até um ator, amigo meu, Vitor Hugo, que ele fala que ele me contou uma outra história do Jorge Amado com a mulher Zé Legatai, que uma época ela estava lendo um livro dele e falou, nossa, mas o personagem tal fez isso, daí ele falou, não se meta, né? Não se meta com ele, porque não foi nem ele, foi o personagem, e é maravilhoso assim quando isso começa a tomar vida. Eu acho assim,
hoje eu penso que as melhores histórias são as histórias que são fáceis de explicar. Antes de começar a escrever história, tipo, sobre o que é a minha história, tipo, quanto mais simples e fácil for de explicar em 2 palavras, sabe igual quando a gente vai no cinema, vai ler a sinopse do filme, é aquilo, explicar a minha história sobre isso, isso, isso. E se aquilo chamar a atenção, porque a história quando começa a explicar muito, explicar, você não entende nada, aí já é uma história que não está muito clara. E quanto mais, eu acho que quanto mais você escrever e pensar sobre o que, eu acho que é muito interessante, quanto mais a gente, eu acho assim, o que eu acho que eu fui muito feliz com essas histórias foi porque eu tinha essa fé, assim, na época dos 10 anos, e foi tão impressionante que cada vez, isso foi muito impressionante mesmo, cada história, por exemplo, o rei Davi, vou dar 2 exemplos, não, José do Egito, que fala, é uma história de perdão, de redenção, e eu, nessa época, eu enfrentei problemas pessoais muito sérios, que eu precisei perdoar, e foi muito interessante usar isso no personagem. Depois, os 10 mandamentos, que falava muito sobre fé, e eu, muitas vezes, foi um trabalho muito gostoso, prazeroso, mas foi muito sofrido mesmo, e muitas vezes, realmente, precisou de fé para seguir em frente. O trabalho, para ir à frente. E eu acho que isso fez a diferença, porque vira e mexe você vê um filme em Hollywood com temas bíblicos, e muitos não fizeram sucesso, Êxodos mesmo, Noah. Aí eu fui ver uma entrevista do ator, o Christian Bale, que fez Moisés no cinema, e ele falando, Deus é um Deus tirano, isso, aquilo, isso aqui. Na minha visão, o que fez a diferença nas minisséries foi não julgar, entende? É escrever. Eu acho que o escritor tem que ter muito amor pelo ser humano, não julgar. Tipo, eu lembro que, antes de fazer essas novelas bíblicas, eu escrevi um seriado lá atrás, Turma do Gueto, não sei se alguém viu, e era um seriado que tinha traficante, o traficante falava palavrão pra caramba, e eu nunca falei palavrão, entende? Então, é não julgar o personagem. Então, acabei falando muito, mas o meu conselho é não ter regras, assim, escrever com paixão mesmo. Boa tarde, Vivian, é um prazer estar aqui. Fiz questão de estar aqui, no entanto, porque eu, na verdade, meu nome é Cláudio, desculpa. Meu nome é Cláudio. Eu sou formado em administração, né? Sou graduado em administração e pós-graduado também em gestão empresarial, mas sempre gostei muito dessa coisa de ler, escrever, apesar que não escrevo muito, tá? Confesso. Mas, assim, eu trabalhei 15 anos na Abril Jovem, trabalhei com quadrinhos, eu fui auxiliar de produção de revistinha em quadrinhos, gibi, essas coisas todas. E aí foi onde veio essa minha paixão, essa coisa por questão assim de livro, de escrever e tudo mais. E eu estou falando isso porque, apesar que você já comentou um pouco aí, eu recentemente escrevi um livro, na verdade eu estou lançando aqui, a Turma do Louva a Deus. Eu vou fazer o lançamento semana que vem, no entanto, um evento, numa livraria mesmo, e estou trazendo a Ovelha Perdida, a primeira historinha aqui da minha turminha, né? E você comentou alguma coisa sobre a questão de enxertar, criar, né? Vamos dizer melhor assim, criar dentro da história da Bíblia, como aqui eu também criei algumas coisas com os personagens dentro da história da Ovelhinha Perdida, né? E antes de lançar esse livro, eu levei em algumas escolas, porque a ideia é trabalhar com escolas, tudo mais, que é um trabalho também que eu já fiz através da editora Saraiva, porque a minha carreira foi praticamente com editoras. E fui também ator de peça infantil e tudo mais. Então, assim, o que eu queria saber de você em questão dessa criação, você chegou a sofrer alguma crítica? Porque eu fui criticado em algumas coisas que eu pus aqui, sem, lógico, fugir da história da Ovelha Perdida, procurei ser ali fiel também, mas eu sofri algumas críticas, né? E algumas coisas eu vi que foram pertinentes e mudei. E você hoje, você teve alguma crítica assim da imprensa? Fala, puxa, mas não é bem assim, você está inventando história que não existe na Bíblia, alguma coisa nesse sentido? E sim, o que você diz sobre isso, né? Em questão assim, como lidar e será que eu estou no caminho certo? Porque, como eu falei, eu segui algumas coisas aqui à risca, outras das críticas eu achei que foram importantes e eu tomei para mim e alterei na história antes de lançar o livro. Então, é isso. Então, parabéns pelo lançamento do seu livro. Eu recebi, sim, críticas, mas a imprensa não era quem mais criticava, na verdade, não era a imprensa, eram algumas
tipo, vertentes religiosas, alguma coisa que falava, entende? Mas tinha tantas outras, o público ficou foi tão favorecido e foram favoráveis também à história. Eles, como as pessoas perceberam que teve o respeito e o cuidado para se contar, para não deturpar o original, né, a história bíblica, o que vinha em volta, a maioria das pessoas, pelo menos que me escreviam, que mandavam, que comentavam, muitas pessoas vinham falar comigo, é que elas eram tão edificadas e era um entretenimento. Aquilo em volta não feria o original, né? E elas ficavam até curiosas para saber como que era aquele tempo, porque quando a gente vai ler uma história mesmo bíblica, aliás, isso é muito difícil quando o maior desafio que às vezes nem pastores, nem pessoas que são estudiosas da Bíblia sabe dizer certas curiosidades que você só quem é um escritor que vai parar, porque você tem que escrever na cena que sandália ele usava. Você tem que escrever, né? O figurino tem que descobrir isso. Como ele falaria. Se você são tem os que estudos são coisas da cultura, muito específicas, né? Que na hora de escrever, como ele falaria isso, como coisas que eu fui descobrindo da cultura. Nesse caso, a mulher não se reportaria ao homem, isso, aquilo. Então, assim, né, na verdade, essa crítica nunca chegou a me incomodar, porque nunca vai contentar todo mundo, né? Então, essa crítica de que que absurdo, esse personagem jamais faria isso, mas jamais faria isso onde que está dito? Na Bíblia não está dizendo nem que faria, nem que não faria. Então, eu acho que você tem que ver aquilo que, se é algo que você realmente está feliz com o resultado, que está... eu acho que é a sua intuição mesmo, sentir que fez um bom trabalho. E o público também te ajuda a construir o personagem, você também dá ouvidos ao público que vai te escrevendo, também te ajuda a construir? Sim, em alguns casos, sim. É que, como a Record é diferente da concorrente, ela não tinha tanta... Agora, sim, agora a produção atual da Record, eles são terceirizados, então tem um pouco de frente maior. Mas é uma obra quase fechada, então, quando a gente está lá na frente, não tem muito como mudar, porque tem como mudar quando está na construção. Na construção. Mas o que aconteceu algumas vezes por exemplo, eu lembro a personagem Leila, né, que ela era hebreia e o marido trabalhava, o Uri, trabalhava no palácio, era egípcio. E aí chegou uma hora que já tinha acontecido muitas coisas e não tinha mais sentido ela ficar na vila, já não tinha mais coisa para ficar na vila. Aí botei ela no palácio. Aí ela foi no palácio, tinha cabelão, que para os egípcios, culturalmente, o cabelo é um horror, tipo chamam de piolento, porque as egípcias, elas raspam, né? Então, para a hebreia, o cabelo é a coisa mais linda de uma mulher, para o egípcio é um horror. Então, a Yunet, fazendo sua maldade, foi lá e cortou o cabelo dela com tesoura, com a navalha da época, tudo de qualquer jeito. Aí, às vezes, o autor tem que fazer tirar ela de um lugar para o outro para movimentar a história. E aí já também não tinha mais o que fazer com ela lá no harém. Aí botei na cozinha. Quando ela foi para a cozinha, fez crescer o personagem do Garrige, que é o cozinheiro. Então, isso acontece, muitas vezes, nesse caso, nem foi tanto pelo público, mas pela necessidade da história continuar. É interessante que a gente tem tanto para saber, tanta curiosidade, né? Porque a gente fica imaginando a construção de cada filho desse, vamos falar assim, que é um filho, né? A dedicação, o sonho, tudo. Então, nós passaremos aqui a tarde toda. Eu vou abrir só para mais uma pergunta e nós vamos ter que aí estar finalizando e pedir, né? Ficaríamos horas aqui. Eu mesmo, pessoalmente, tenho várias perguntas para fazer para ela. É muito interessante. Eu acompanhei cada filho seu aqui, cada obra maravilhosa dessa. Mas vamos abrir para mais uma pergunta. Ufa! Eu não sou exatamente um escritor, apesar de gostar de escrever, mas eu estava louco por esse encontro. Ele demorou uns 3 anos para acontecer só. Para que você fale de um personagem especial que eu participei, que é a Voz de Deus. Queria parabenizar, claro, pelo serviço. É um prazer, eu recebi todas as suas lembranças. Estava pensando nisso, inclusive. Sim, agradeço muito. Nunca consegui retribuir e falar de volta. Imagina, não havia porquê. Pois é, a Voz de Deus, Deus na história é um personagem, né? É um personagem, que bom conhecer você pessoalmente.
Bom, a voz de Deus, em todas essas histórias é um personagem fundamental, né? E ele move a história em todos esses. Então, assim, é muito difícil, porque tem que ter essa voz potente, essa voz, mas ao mesmo tempo tem que ser uma voz acolhedora, uma voz de mansidão. E é um personagem completamente, ele não está presente, porque até muitas das coisas que a gente conheceu estudando, né, na época, como eram feitas as orações, na época, muitas vezes a pessoa falava com Deus, mas muitas vezes a gente sabe que na época não existia ainda o Espírito Santo para falar dentro da pessoa, mas então como era esse relacionamento? Muitas vezes eu usava a licença poética para a pessoa, como ela se relacionava com Deus. E teve muitas vezes, né, o Arão teve aquele encontro lindo com Deus, de conversão, que foi a conversão. Então, com certeza, foi... me permita, o clamor de Anrão antes, né, já preparando todo esse foi clima. Algo e, na sua opinião, a diferença do cinema para a novela, porque, como falamos do personagem, né, Sim. na novela ele foi muito amigo, né? Moisés. Tal. No cinema já fizemos uma versão Moisés, mais grandiosa. Qual a sua opinião sobre isso? Os veículos realmente demandavam uma postura diferente do personagem? Sim, essa foi uma escolha da Record. Eu acho assim, que como a gente retratou nesse caso o Antigo Testamento, que a gente sabe que Deus, né, quem crê é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Só que naquela época que não existia ainda Jesus, né, que não existia, então era a época, inclusive com a história de Moisés que veio a lei, então era um relacionamento distante de Deus com o homem. Só que mesmo naquele momento, Deus era próximo de Moisés, né? Moisés se relacionava com ele. Então aquilo já mostra que quem é esse Deus amoroso. Essa escolha para o cinema, eu acho que realmente é pelo veículo, né, pela linguagem de cinema também outra coisa que foi atípica, que o texto para o cinema ele foi um compilado do texto que já existia, né? Não foi um roteiro escrito. Talvez se fosse um roteiro escrito, gravado, escrito especificamente para cinema, teria outra condução. Mas nesse momento, como foi, né, em cima da novela, foi uma forma de dar mais grandiosidade. Vivian, nós queremos muito, assim, em nome de todos, agradecer a tua presença. Eu sei que a gente ficaria a tarde toda aqui, mas como temos que cumprir os horários, Com né? certeza. Mas te agradecer, dizer muito obrigado por contribuir, trazer um pouco da sua experiência, compartilhar conosco os bastidores de tudo aquilo que a gente viu pelas telas, e que você continue trilhando esse caminho de sucesso e que nos presenteie cada vez mais com mais obras dessa, que nos faça nos emocionar, chorar, nos prender diante de cada obra, viu? Nós desejamos aqui todos muito sucesso. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pela presença. Posso alegria. quebrar o protocolo rapidinho? Meu nome é Fabiana, não é uma pergunta, eu sei que eram 3, mas eu escrevo, é um hobby, eu tenho 5 livros escritos, 2 minisséries, mas assim, nunca tive a oportunidade, né, de mostrar a alguém, porque eu sou muito tímida, gosto mais de escrever do que falar, mas eu quero aproveitar e deixar um recadinho. Quem sabe ela pode ler as minhas coisas e me ajudar. Obrigada, viu? E sou muito admiradora do seu trabalho. Deus te abençoe. Obrigada. Nós vamos ter um breve intervalo e daqui a 1 horinha nós vamos voltar com uma próxima palestra. Bom, agora vamos dar uma salva de palmas para a Vivian. Obrigada, querida, obrigada pelo carinho.